Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo vídeo da nossa série sobre sequências, eu vou apresentar para vocês um teorema bem importante, ok? Um teorema que vai nos permitir de utilizar técnicas de cálculo de limites bem interessantes, como o teorema de confronto, que a gente já utilizou em funções, só que dessa vez a gente pode utilizar em sequências, e a conservação de desigualdades largas, ok? Muito importante vocês saberem que vai só funcionar com largas, eu vou mostrar um contra-exemplo com uma desigualdade estrita, para demonstrar que não funciona quando é estrito, mas quando for largo funciona com mais infinito, menos infinito, valores em R, etc. Ok? Então o teorema diz que se temos duas sequências, né, reais e a partir de um certo rank temos que o n é inferior ou igual a Vn, e se essas duas sequências elas são convergentes em R barra, ok? Então o que eu falei para vocês funciona em mais infinito e menos infinito, vamos ter a conservação da desigualdade quando a gente passa o limite. Ok? Então se o n é inferior ou igual a Vn, temos o limite de um n que é inferior ou igual ao limite de Vn. Ok? Então a demonstração não é muito complicada, ela só precisa de vamos dizer, uma técnica, né? A gente precisa ter um truquezinho que vai fazer funcionar bem, beleza? E depois eu vou demonstrar por que não funciona para desigualdade estrita, ok? Para demonstrar esse teorema, a gente vai demonstrar pelo absurdo, né? Então eu vou propor uma proposição, né? E aí eu vou falar que ela é absurda e no final a gente vai ter a nossa negação, beleza? Então a gente vai supor, ou suponhamos que L vai ser estritamente superior a L apóstrofe, ok? Então, o que, que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o limite, né, de UN, que é o N tende a L, né, é estritamente superior ao limite de Vn, que é L apóstrofe, ok? E eu vou considerar, então essa daqui é a nossa suposição, né, e obviamente nosso teorema diz que o N é inferior ou igual a Vn, beleza? E eu vou escolher um delta, né? Porque eu vou utilizar a definição da convergência utilizando a noção de vizinhança, então a gente vai utilizar um pequeno delta, né? Porque vai ser o nosso parâmetro, delta ou epsilon, pouco importa, e a gente sabe que a única condição necessária para esse delta ou epsilon é que ele seja estritamente positivo. Um pouco importa que ele seja, tanto que ele seja estritamente positivo. E a ideia, né, e aqui que vem o truque, é falar que delta é L menos L apóstrofe dividido por 2, ok? Isso daqui, obviamente, é estritamente positivo, porque por causa da nossa suposição, L é estritamente superior a L apóstrofe, então L menos L é positivo, dividido por 2 ainda é estritamente positivo, ok? Então, esse daqui é o nosso delta. E agora eu vou propor duas vizinhanças para vocês. Então, uma vizinhança para o N e uma vizinhança para Vn. Ok? Então, eu vou falar, a vizinhança de UN vai ser a nossa vizinhança V. Ok? Então, V no espaço métrico não passa de ser um intervalo, né? Então, eu vou escolher o intervalo L menos delta até mais infinito. Ok? Então, traduzindo, né? Delta sendo L menos L apóstrofe dividido por 2. Isso daqui fica L mais L apóstrofe dividido por 2 e mais infinito. Beleza? E agora vamos ter W. W vai ser a vizinhança de V. Ok? Então, W vai ser, mais uma vez, no espaço métrico com um intervalo. Então, vai ficar o intervalo de menos infinito a L apóstrofe mais delta. Ok? Então, isso daqui, depois de cálculo feito, vai ficar menos infinito e vai ficar L mais 2L apóstrofe sobre 2. Beleza? Por que, que eu escrevi dessa maneira? E aqui que vem a ideia do L menos L apóstrofe dividido por 2. Porque aqui eu garanti que W, essa vizinhança W, sempre vai vir antes de V, na reta dos reais. Ok? Então, se a gente desenhar aqui a reta dos reais, beleza? Então, aqui a gente vai ter um certo ponto, onde temos W, né, que vai de menos infinito a L apóstrofe mais delta. Ok? Então, aqui vamos ter W. Como L é estritamente superior a L apóstrofe, então aqui vamos ter, né, uma diferença de delta. Então, V vai vir depois. Ok? Então, eu demonstrei, né, escolhendo esse delta aqui, que funciona porque ele é estritamente positivo, que W é estritamente inferior a V sempre. Né? Então, de um jeito mais formal, isso implica que para todo x que pertence a W, então a vizinhança W, e para todo y que pertence à vizinhança V, vamos ter que x, né, então todos os elementos de W vão ser estritamente inferiores a todos os elementos de V. Então, x é estritamente inferior a y. Ok? Então, agora que a gente demonstrou que W é estritamente inferior a V sempre, agora a gente vai utilizar a definição de convergência utilizando a noção de vizinhança. Então, por enquanto, a gente não usou muito, mas aqui ela é bem-vinda porque aqui ela acaba nos fazendo demonstrar para o caso finito e infinito ao mesmo tempo.
ok? Então, por definição, a gente sabe que o N converge e Vn converge, então temos que existe um rank N1, né, no caso, um N1 que pertence aos naturais, né, tal que para todo N superior ou igual a esse N1, né, então isso daqui é uma vírgula, vamos ter que o N pertence a essa vizinhança, ok? Então é uma expressão um pouquinho mais simples do que tudo aquilo lá da diferença do valor absoluto, né? Mas é um contexto mais geral, ok? E vamos ter para N2 também, né? Então, para Vn, então N2 que pertence aos naturais, tal que para todo N maior do que C rank N2, vamos ter Vn que pertence à vizinhança da, ok? Então, o que a gente tem é que se eu escolher um N0 que é igual ao máximo desses dois ranks, então lembre-se, como os últimos vídeos, isso daqui é para garantir que o meu rank vai ser o bom rank, né, para que funcione a propriedade. Então eu escolhi o N0. Né? O que eu mostrei que para todo N superior ou igual a esse N0, né, então esse máximo entre N1 e N2, vamos ter que o N é estritamente superior a Vn. Por quê? Porque eu mostrei aqui que W é estritamente inferior a V. Ora, V é a vizinhança de UN, W é a vizinhança de VN, então eu demonstrei que o N é estritamente superior a VN. Só que a nossa hipótese diz que o N é inferior ou igual a VN, ok? Então isso daqui é um absurdo. É um absurdo. Então, como é um absurdo, então a verdadeira é a negação disso e a negação de estritamente superior é inferior ou igual. Então eu demonstrei para vocês, né, que isso implica que temos que ter L inferior ou igual a L apóstrofe. Então o limite de UN é inferior ou igual ao limite de VN, o que mantém a desigualdade larga. Agora, pequeno contra-exemplo, né? Em matemática, quando a gente quer mostrar que algo não funciona, a gente acha um contra-exemplo, e aqui é um exemplo simples, né? De por que aqui eu demonstrei que funciona para a desigualdade larga, mas para a desigualdade estrita não vai funcionar. Então, aqui eu escrevi algo que vocês já sabem, né? Que se para todo n é superior ou igual a 1, vamos ter essa desigualdade estrita, né? 1 sobre n nunca pode ser igual a zero, então ele vai ser sempre estritamente superior a zero. Só que agora eu vou passar para o limite, né? Então, a gente sabe que limite, o limite quando n tende a mais infinito de zero igual a zero, né? E limite quando n tende a mais infinito de 1 sobre n, né? Então, operações que a gente já viu nos últimos vídeos, isso daqui tende a zero também. Então, se eu passei para o limite dos dois lados, isso implica que zero é estritamente inferior a zero. O que não faz sentido, isso daqui é um absurdo. Né? Zero não pode ser estritamente inferior a zero, ele é inferior ou igual. Ok? Então, se a gente tivesse uma desigualdade larga, aqui a gente teria uma desigualdade larga, e isso daqui é verdade, né? Porque ele vai ser, no caso, a igualdade. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê para os próximos vídeos.